Bom dia! Vamos iniciar a leitura do dia 39 do nosso desafio, leitura do Corpo da Constituição Federal em 60 dias. Vamos fazer a leitura dos artigos 192 ao 195. Título 8. Deixa eu só ligar aqui a ponteira. Perfeito. Título 8 da Ordem Social. Capítulo 1, Disposição Geral. Artigo 193, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Novamente, 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2. Da Seguridade Social, seção 1, Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. 7 novamente. Caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre: a linha A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título
a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B, a receita ou o faturamento. A linha C, o lucro. 2, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. 5. Sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Parágrafo 1º. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada. De novo, parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica, em débito com o Sistema de Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Vamos de novo. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro
e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades no regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização, da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas nos casos das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e na forma de lei complementar a remissão e a anistia das contribuições sociais de que trata a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Parágrafo 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, a linha B, e 4 do caput serão não cumulativas. Parágrafo 13, revogado. Parágrafo 14. O Seguridade somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Novamente, parágrafo 14. O assegurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Parágrafo 15. A contribuição prevista no inciso 5 do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Parágrafo 17. Aplica-se à contribuição prevista no inciso 5 do caput o disposto no artigo 156-A, parágrafo 1º, 1 a 6, 8, 10 e 13, parágrafo 3º, parágrafo 5º, inciso 2 a 6 e 9, e parágrafos 6º a 11 e 13. Parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5 do caput não integrará sua própria base de cálculo, nem a dos tributos previstos nos artigos 153, inciso 8, 156-A e 195, inciso 1, a linha B, e inciso 4, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Parágrafo 8º. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5 do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Parágrafo 19. A devolução de que trata o parágrafo 18
não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos artigos 10 e parágrafo 15, aliás, nos artigos 100, parágrafo 15, 166, parágrafo 9º, 12 e 17 e 198, parágrafo 2º. De novo, parágrafo 19. A devolução de que trata o parágrafo 18 não será computada na receita corrente líquida da União para fins do disposto nos artigos 100, parágrafo 15, 166, parágrafos 9º, 12 e 17 e 198, parágrafo 2º. Terminamos a sessão de hoje. Até mais, pessoal!